momento de ir emudecendo os microfones e de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que Jesus traz ao nosso encontro, os amigos e amigas espirituais que sempre estão aqui fazendo a sua doação de carinho, de fluidos renovadores a cada um de nós, sempre organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nosso muito obrigado a sempre presente e atuante, corrente médica de Bezerra de Menezes entre nós nesse momento, nos trazendo seus fluidos benéficos, salutares e renovadores, a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. E dessa forma, nosso coração agora, com a tranquilidade característica da presença de Jesus, vai ficando mais leve, subindo até as alturas, e é nas alturas que encontramos Jesus, sua mãe Maria, de braços abertos, sorriso nos lábios, nos saudando, nos acolhendo e nos convidando, neste momento, a juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de estarmos agora reunidos em seu nome. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós. E agora iniciando com a reflexão que o querido André Luiz nos traz no início dessa 19ª e penúltima reunião desse ciclo de aprendizado, reflexão que diz o seguinte: destaque o lado bom dos seres e das coisas, examine tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro, vença o mal com o bem, auxilie sem exigência, perdoe 70 vezes 7. É um resumo do Evangelho, né, para que a gente siga uma caminhada feliz a cada dia. Essa questão de destacar o lado bom das pessoas e das situações, é fácil ou é difícil? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas em cada situação e cada encontro, seja um encontro com uma pessoa, encontro com uma situação, tem ali a nossa chance de progresso, nossa chance de exibir o quanto cada um de nós já conseguiu desenvolver no campo da bondade, da benignidade, que são diferentes, né? Bondade é quando você dedica o lado bom em cada circunstância. Benignidade é para fazer o bem em todas as circunstâncias que a vida nos apresenta. E daí a gente achar em cada texto espírita, né, forma íntima, e a palavra, que a gente perseverar, nunca persevera sozinho, a gente sempre persevera em direção a alguma coisa. Pode perseverar na ignorância, pode perseverar no bem, pode perseverar na paciência, mas é sempre persevera em cima de alguma coisa. E de todas as situações que a gente passa, sempre fica um resíduo, a gente sempre armazena alguma coisa. Retenha o melhor de cada situação. Tem muitas pessoas com quem a gente fala sobre o passado, a pessoa pontua o próprio passado por situações negativas, situações de angústia, de desespero, e tem pessoas que pontuam o próprio passado por situações felizes, né? Situações alegres. A capacidade de reter o que tem de bom, o que nos é útil, né? Cada vez que a gente visita a memória, visita os arquivos aí da nossa existência, se você lembrar das coisas boas, energias boas virão em consequência, né? E agora falando sobre a obra, né, que nós iniciamos na semana passada e damos sequência hoje, não vou mostrar porque eu estou sem vídeo, mas está aqui. Hoje eu não esqueci de trazer decisão
Opa, iniciar meu vídeo, ó. Santo Hugo. Bolgão, tá aí, ó. A decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Então, é uma obra, né, como a gente já tinha dito, que veio a público aí em 2018, 23 capítulos divididos em duas partes. Os primeiros dois capítulos, a primeira parte, tem 6 capítulos, contaram com a participação do André Luiz. E, posteriormente, todos os demais 4 capítulos da primeira parte e os 20 da segunda parte ficaram a cargo do Clarencio, né, que foi um instrutor espiritual de toda a passagem e permanência do André Luiz no nosso lar, como também do querido Chico Xavier, agora do andar de cima, nos mandando as mensagens, né? E porque o André Luiz estava ocupado reencarnando, a gente comentou isso aí na semana passada, né? E o médium Samuel Gomes nos trouxe, né, 3 obras, né? Quer dizer, a decisão, Checkmate nas Sombras e esse A Decisão, Cristos Planetários definem o futuro espiritual da Terra. E, basicamente, é uma reunião que houve na espiritualidade para definir os próximos passos, né, nesta etapa de mundo de regeneração, né, que o planeta Terra está em curso. E o Chico começa dizendo o seguinte: estávamos todos reunidos lá no capítulo 6 da segunda parte, que fala de mudanças mais imediatas, né? E o Chico começa dizendo que estavam reunidos num salão para troca de impressões e pela primeira vez o Chico viu ali muitos expoentes, né, da história do planeta Terra, entre eles Ismael e Léo, e vários responsáveis pela região administrativa, espiritualmente, de cada orbe, né? Estava lá também Gabriel, e além disso, eram uma sequência, né, de reuniões, e em outra reunião, que seria no que a gente conta aqui outro dia, né, brevemente, estava reservada para Jesus estar lá e outros cristos de planetas vizinhos. Assim, Cristos, quer dizer, escolhido do Senhor. Então, Jesus Cristo, o escolhido de Deus por o planeta Terra, governador da Terra. Então, estaria lá governador de Marte, de Vênus, de outros planetas do sistema solar nos dias subsequentes, né? E nesta reunião, Jesus estaria acompanhado de outras personalidades, como diz o Chico, Moisés, Buda, Sócrates, vários apóstolos, né, que acompanharam Jesus desde os primeiros momentos ali da jornada missionária dele. E aí veio Maria Madalena para fazer a preparação da reunião, né? Falaria inicialmente introduzindo os assuntos, fazendo a preparação da atmosfera espiritual para que a presença de Jesus tivesse sentida no coração de cada um dos presentes. E aí ela começou a preparação dizendo o seguinte, conforme o Chico, repórter espiritual, agora nos passa, né? Meus queridos irmãos do sistema solar, da humanidade terrena e companheiros da jornada espiritual, que as bênçãos de nosso querido Jesus e sua paz esteja sobre todos vocês. O meu espírito é como um espelho a refletir a mesma alegria e felicidade emanada de cada um de vocês, por estarmos nessa oportunidade de entendimento sobre o tema tão sério e tão necessário. Observando o planeta em suas características gerais, vemos um corpo ciclópico. Ciclópico é um negócio que fica girando, né? Desgastado no tempo, cheio de focos infecciosos de desarmonia e bastante mal explorado pelos espíritos que o habitam. Entretanto, olhamos também as luzes que despontam e refletem no trabalho engrandecedor de aprimoramento espiritual ao longo desse mesmo tempo,
para que a marca da maturidade e da responsabilidade aferisse os corações que o habitam, dando continuidade na sua caminhada rumo à ascensão evolutiva, meta de todos os filhos de Deus. Seus pontos nebulosos se caracterizam por núcleos de patologia dentro do organismo gigantesco, e é neles que a ação da espiritualidade superior atuará como um cirurgião competente a extirpar de maneira decisiva os agentes do desequilíbrio, a fim de que se alcance sua recuperação. Todos eles refletem grandes concentrações de energias deletérias que criam ambientes espirituais desarmônicos e geram, como consequência, uma circulação dessas vibrações perturbadoras que sustentam a mesma desarmonia para o todo. Eles atraem naturalmente a reação do próprio planeta, que, na busca de um equilíbrio, de reorganização e restabelecimento, responde de forma incisiva através de acontecimentos climáticos, acidentes geográficos, movimentos tectônicos, atividades sísmicas, terremotos, furacões, maremotos e tsunamis. Por isso, devemos todos nos preparar para o recolhimento e auxílio aos que sofrem essas respostas naturais, bem como influenciar a própria humanidade na cooperação coletiva, que deverá assumir em comunhão conosco. A hora não é para alardes negativos, independentemente dos que já foram anunciados pelos homens, pois a limpeza será de ordem mais suave do que a provocada por uma grande guerra entre as nações que atuam sob a influência das falanges espirituais do mal, a buscarem sempre a hegemonia do domínio e do poder. Nas esferas espirituais inferiores, o fogo purificador que queima as emanações mentais destrutivas aparecem com mais frequência, ampliando a ação saneadora. Tudo isso cria, naturalmente, uma mudança inesperada. Tudo isso cria, naturalmente, uma mudança inesperada junto daqueles que provocam essas disposições, tanto no plano físico como nos planos espirituais inferiores, que são, na verdade, seus pontos de sustentação real. Assim, alguns acontecimentos surpreendentes irão surgir para acabar de vez com a corrupção no mundo, com as guerras de extermínio, com todos os diversos preconceitos e com todos os núcleos que alimentam a violência e a maldade do mundo. Silenciando-se, ela ficou à disposição de perguntas a fim de facilitar as estratégias de ação diante desses acontecimentos. Então, aqui, Maria de Magdala, dando uma panorâmica do que seria tratado, né, na sequência dessas reuniões que são descritas nos capítulos seguintes. Agora vamos a alguns fatos, né? Já de algum tempo, a gente pode ver, apesar desse emaranhado de notícias majoritariamente medíocres, né, que a gente é bombardeado aí, a gente vê algumas coisas acontecendo de fato. Então, primeiro, a verdade está ficando mais perceptível. Vamos pegar, por exemplo, na vida policial, nos crimes aí. Esse negócio de câmera de segurança, quanto crime foi resolvido? Muito mais rapidamente. Eu digo assassinatos e tudo isso. Ontem, né, tivemos uma situação aí deplorável dentro da sede lá do Palmeiras, né, aqui em São Paulo. Uma criança aí de 4 anos foi enrolada por um sócio de mais de 70 anos que puxou a menina de perto da mãe com doce, pipoca, não sei o quê, e levou para dentro do banheiro. E as câmeras de segurança pegaram tudo. Agora o camarada aí, se já não foi preso, vai estar sendo. Se não fosse por câmera, mais um canalha ficaria aí espalhando, né, desgraça. Eu digo isso um pequeno exemplo só porque está recente, né, nas últimas 24 horas, isso aí, e tantos outros. Então, a questão da... Se tem verdade, é sinal que o tamanho da mentira está encolhendo, né? O que é um ponto fundamental. A questão da busca por Deus
também está acontecendo no mundo inteiro. Se a gente sair, vamos dizer, do âmbito, né, das nossas relações aí, dentro da doutrina espírita, da casa de caridade que a gente frequenta, o que tem de movimentos ecumênicos, muitas vezes dentro de condomínios, pessoas que são vizinhas, não apenas em São Paulo, não apenas no Brasil, num monte de lugares do mundo, pessoas que são vizinhas que se reúnem meia hora por semana para fazer oração pela paz no mundo, independente da religião que tenham. Vários lugares, aqui em São Paulo, judeus e muçulmanos sentados juntos voluntariamente, exatamente para pedir a Deus pela paz, quer dizer, coisa que a gente não teve notícia. E no campo extra, vamos dizer, é físico, mas não é visível para nós, um resultado da NASA, que tem aí umas 3 semanas que foi divulgado, o campo magnético da Terra se expandiu exatos 215 mil quilômetros no perímetro. Quer dizer, então, o planeta Terra tinha um certo campo magnético que se ampliou num perímetro total adicional ao que já tinha de 215 mil, quer dizer, se expandiu o campo magnético da Terra. Tudo é magnetismo, pessoal. O próprio mecanismo, como o próprio André Luiz já nos explicou em obras anteriores, a fecundação de um óvulo, início da gestação, quer dizer, a reconexão do espírito à matéria, é feito através de ação magnética. Então, na natureza, o magnetismo está em tudo. E se o campo magnético da Terra se expandiu nessa ordem, 215 mil quilômetros em perímetro, coisas estão acontecendo no nível planetário. E a gente sente as consequências, né? Agora, continuando, agora estamos aqui no capítulo 9. Todos serão chamados. Eles seguiam reunidos, o Chico contando. Estava claro que havia chegado o tempo de sermos chamados às nossas responsabilidades perante a criação, disse o Chico. Seja no plano individual, seja no plano coletivo, e assim atingir o grau de consciência estabelecido para os espíritos terrestres. Tanto física quanto espiritualmente, não nos cabe mais distorcer o potencial divino de harmonia e beleza, que traz em si a paz e a integração entre os seres para o amor. E Clarencio, lendo os pensamentos do Chico, né? Clarencio, o instrutor espiritual do André Luiz, lá no nosso lar, disse: ou nos decidimos pelo crescimento responsável e consciente, nos transformando em agentes da criação superior, nos adequando à fase de espiritualização da Terra, ou seremos convidados a dar continuidade ao processo retificador em planos semelhantes ao que nosso planeta está deixando para trás, com experiências representadas pelas provas e expiações. Quer dizer, quem não tomar juízo agora, arregaçar a manga e fazer a sua parte, vai, como é que faz no computador? Ctrl Alt Del, né? Reinicializa, vai voltar para outro canto do universo aí, comendo raiz, morando em caverna, vai ter que inventar o fogo de novo, a roda de novo, um novo Cristo planetário vai estar cuidando deles aí, mas vão. Quando o pessoal fala comer grama, é comer raiz, porque volta lá para trás, né? E continua o Clarencio explicando para o Chico. As ações mais efetivas na limpeza do planeta em torno dos núcleos de desarmonia provocarão uma renovação dessas linhas de desequilíbrios e perturbações, tanto no âmbito individual como coletivo, criando verdadeiras expressões de desordens emocionais e problemas diversos, que se apresentarão no comportamento de muitos, como tem acontecido na atualidade, como sugere o alto índice de suicídios, violência, abusos e toda a sorte de deslizes morais praticados por ações precipitadas e enganosas. Estava demorando, mas apareceu a fofoca de hoje. Todo mundo está lendo aí as questões aí de Banco Master, né? Vorcaro.
Onde que começou tudo isso? Numa igreja evangélica de uma cidade do interior de Minas chamada Lagoinha. E vocês podem ver que, até o momento, em nenhuma opção de mídia, não apareceu ninguém representando a igreja evangélica para falar, estou contra isso. Quer dizer, foi tanta gente envolvida, tanta gente teve lucro. Não estou falando contra a igreja evangélica, estou falando de quem usa a igreja para ganhar dinheiro, iludir os outros, assim como tem católico, budista, espírita, ateu, tudo isso, né? Mas eu digo, a verdade está vindo à tona, né? E segue aqui o querido Clarencio dizendo: também devemos agir a favor daqueles que não aceitam a renovação espiritual, cooperando nos trabalhos mediúnicos, nas orações e no auxílio prático, lhes dirigindo ao processo de desligamento temporário de nossa escola de almas e ajudando em seus deslocamentos para o novo orbe que os acolherá. Quer dizer, então, a interface mediúnica, a chance de dar voz para quem não tem mais corpo, pode ser muito mais útil para quem está no desespero do que a gente imagina. E segue o Clarencio dizendo: a bondade celestial conduz cada um de nós conforme o seu tamanho espiritual, nos proporcionando a educação adequada para o despertar interior de forma rítmica e continuada. A perspectiva de adesão e direcionamento cabe a cada candidato, pois nesse aspecto não haverá violência ou imposição por parte da espiritualidade maior. Vamos lá. Fofoca 2. A gente vai para a casa de caridade. Muitas vezes tem pessoas com quem a gente se afeiçoa normalmente e tem pessoas que sistematicamente são um porre na nossa caminhada dentro da casa espiritual. A gente vê gente orgulhosa, a gente vê gente vaidosa, vê gente que não fez a lição de casa no campo da reforma íntima, mas está lá. Melhor a gente ter paciência e a gente dar o exemplo através da atitude, da, do ambiente fraterno, do que usar a lei de Italião lá de mais de 1000 anos atrás, que é o bateu, levou, dou o troco do mesmo jeito que eu recebi. Casa de caridade e a família é a primeira casa de caridade que a gente frequenta. Então, é o exercício da paciência, da bondade. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os frutos do Espírito que a gente achou lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, né? Lá no capítulo 5, daqui a pouquinho eu vou dar uma palhinha sobre isso, né? E segue o querido Clarencio dizendo: todos os espíritos envolvidos nas existências terrenas já receberam material suficiente para a sua sustentação íntima, a fim de passar por esse chamamento, abrindo mão da posição infantil de dependência espiritual para caminhar com os próprios pés. Quando isso acontecer, além de contar com a nossa companhia para o seu crescimento, assumirão a maturidade exigida ao espírito em seu despertar e se tornarão também instrutores do bem. Quer dizer, em poucas palavras, o Clarencio disse: cada um de nós já recebeu tudo o que precisava para assumir a sua responsabilidade perante esse momento de transformação da Terra. Não precisa falar, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho, eu sou canhoto, eu sou careca, eu sou muito mal, nada. Cada um de nós já recebeu o seu quinhão necessário para se transformar nesse processo, né, de renovação que é trabalho de todos. Tem quem ajuda e quem atrapalha. Cada um de nós tem a condição de ajudar, né? O Clarencio acabou de dizer. Hugão, eu não estou com o relógio na mão, mas acho que não falta muito para dar o nosso bandeirada de final de primeiro tempo aí. Como é que estamos? 5 minutos. Falei, é chamado telepático. Então, momento da prece, seguimos. Tem mais fofocas no segundo tempo. Aguardem-nos. Então, momento de elevar o nosso pensamento ao alto, agradecidos que estamos por tudo que estamos recebendo, por esse amparo inequívoco da espiritualidade, esse carinho, essas energias renovadoras. Agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai,
por esses momentos de crescimento e de fortalecimento. Juntamente com nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por todos aqueles que sofrem, pelos que nesse momento se encontram em leitos de hospitais, em celas de prisão, se encontram em centros cirúrgicos, também por aqueles e aquelas que acabam de deixar a etapa física da vida e estão se adaptando à nova realidade, bem como seus familiares que atravessam o momento do luto. Que as nossas vibrações possam também chegar a todos os corações e todos os lares que não encontram harmonia, a todas as nações e sociedades que não encontram a paz, e também a todos aqueles e aquelas que, na erraticidade, ignoram ainda a força do amor e o poder do perdão. Colocamos essas vibrações nas mãos de Jesus, pedindo a Ele sua permissão para que sejam distribuídas as caravanas socorristas que diuturnamente tanto auxílio distribuem em toda a crosta terrestre. E dessa forma, agradecidos que estamos com as nossas vibrações oferecidas a Jesus, momento de louvar a Deus nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus, deu tempo, Gão, mesmo sem relógio. O Gão, posso mostrar meu copo de chá para o pessoal não pensar que eu estou tomando outra coisa? Ó, hoje é chá chique. Como dizem lá no Rio de Janeiro, hibiscus, anis e laranja. Saúde. Alimenta e faz crescer. Melhor que isso, só erva mate aí do Glaudemir. Fiquem com Deus. Até já, estamos na sequência. Saúde. Vai lá, Algão.